muito bom. Eu quero, primeiro, para se apresentar para o pessoal, me fala um pouquinho vou colocar aqui, da sua trajetória profissional. Como que você começou nessa área do marketing? O que você já vem construindo e os próximos passos que você quer dar? Para quem não te conhece, começar a te conhecer também. Vamos lá. Eu comecei pelo que eu ensino os empresários a não começarem. Eu comecei aprendendo marketing quando minha empresa estava quebrando. Eu tinha uma empresa de cursos online, por incrível que pareça, e eu vendia curso de quase tudo que você possa imaginar. Curso de web design, programação, Photoshop, Illustrator, designer gráfico. Eu sou formado em web design e programação, né? Poucas pessoas sabem disso. Eu vendia curso em DVD, só pra você ter ideia. Você sabe minha idade agora, né? Mas eu vendia curso em DVD. E aí, quando a minha empresa estava quebrando, eu falei, putz, eu vou aprender marketing. Porque a minha ideia era só orgânico, só SEO. Imagina, eu bato pra caramba nisso hoje. Só que não deu tempo. Então, quando eu quebrei, falei, cara, esse conhecimento aqui vale muito. E foi esse conhecimento que me gerou emprego, que me gerou outro emprego, que me gerou outro emprego, e que eu voltei e criei um canal no YouTube. Porque o que aconteceu? Eu começava a falar nos locais o que eu fazia, as pessoas falavam, quanto você me cobra pra fazer isso? E aí outro falava, quanto você me cobra pra fazer isso? Eu falei, ih, rapaz, tem dinheiro na mesa. E aí eu criei um canal no YouTube com uma missão muito simples, eu vou ensinar tudo que eu sei de graça. Nunca mais na vida eu quero ter curso. Traumatizado, 180 cursos eu tinha na outra empresa. Eu falei, nesse meio, de tanto ensinar de graça, alguém vai querer consultoria. E aí eu comecei minha carreira de consultoria, e aí teve um ótimo acidente de percurso, que foi criar um treinamento e impactar tantas vidas como já impactou. Nossa, muito legal isso. E o que você vê como próximos passos para você? Cara, meus próximos passos, vai. Eu tenho uma ideia hoje muito forte de ajudar o empresário a se desenvolver em várias esferas. E quando eu falo empresário, pode ser que você seja um social media, pode ser que você seja um gestor de tráfego, mas pode ser que você seja o cara que vende serviço, produto físico, produto digital, enfim. Não é porque você não se vê como empresário que você não deva ser. Qual que é a diferença? Ser empresário, eu estou pensando em negócio. E eu não consigo crescer tecnicamente, estrategicamente, sem mentalidade. Por mais que eu não fale abertamente que eu estou fazendo o empresário mudar a mentalidade, eu falo sobre mentalidade o tempo inteiro. Com coisas simples, como, por exemplo, fiz uma campanha, essa campanha não vendeu em uma semana. Ah, para. Você está de brincadeira, né? Você acha que você vai construir uma operação sólida em uma semana? Então, enquanto eu trabalho o conhecimento técnico e estratégico dele, eu trabalho mentalidade. Porque foi essa falta de mentalidade que fez eu quebrar. Então, meu desejo, mais do que nunca, é cada vez impactar mais pessoas. Hoje 100, amanhã 1000, amanhã 1 milhão. Fazendo com que ele cresça os dois pilares. Porque você sabe muito bem, se a mente não cresce tanto quanto o conhecimento, ela trava você. E isso que você falou é interessante. Por exemplo, até para quem... Vou trazer um pouco para minha área. Tem psicólogos, terapeutas, pessoas que trabalham na área do desenvolvimento humano que passam 3 meses e falam, deu errado para mim. Ou até pior, começa, como você disse aí, eu vou fazer anúncios para conseguir cliente. Aí ele coloca R$50, não conseguiu o cliente, não, anúncio na internet não funciona. Não funciona. Como se alguma coisa na vida fosse construída solidamente, vamos dizer assim, em 3 meses, 2, 3 meses. E até uma parte minha fica se perguntando, será que é um excesso de ansiedade? E uma outra parte minha, talvez sejam maus mentores. Porque é meu papel como mentor jogar real. Eu poderia fazer ofertas 10 vezes mais agressivas, por exemplo, e falar para você, vem que você vai ficar rico da noite pro dia. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele estava prestes a quebrar e ele faturou em um mês o equivalente a 7. Eu uso o depoimento dele, mas eu não coloco tanta força, porque eu não quero que as pessoas achem que... Isso é exceção, vamos ser sinceros. Isso é exceção, não é regra. A regra é, você vai fazer o que tem que ser feito até dar certo. Não é ser empresário, acho que esse é um dos pontos de mentalidade que eu trabalho. Não é fazer o que você quer fazer. 20% do meu tempo eu faço o que eu quero fazer. Os outros 80% eu faço o que eu preciso fazer. E é o que é. Eu não vou chegar todos os dias falando, deixa eu ver, tem 5 tarefas, essa é legal pra caramba. Essas outras 4 não. Qual é a mais importante pra minha empresa? É essa, depois é essa. Se der tempo de eu fazer essa que eu gosto, tudo bem. Se não, é o que é. E você falou de princípios. Quais você acredita serem princípios, valores do Adriano? São vários. Família hoje é um dos maiores. Eu diria que no meu top 5 ali, família é um dos maiores. Respeito ao próximo é um dos valores que mais conduz qualquer ação minha. Por exemplo, se eu for vender alguma coisa para você, eu prefiro perder a venda pecando pelo excesso da verdade. Mas olha só, por exemplo, tem muita gente que às vezes procura meu treinamento e fala assim, se eu não fizer algo em 2 semanas, eu vou quebrar. Filho, sua empresa já quebrou.
Se você tá 2 semanas de quebrar, a sua empresa já quebrou. Então entra sabendo, você não vai mudar a história da sua empresa em 2 semanas. Não vou dizer qualquer outra pessoa vai, mas eu tenho uma chance linda. Tô com um cara numa situação de desespero, eu poderia falar, cara, entra. O que você precisa tá lá? Tá, eu acredito. Só que se aqui não tiver, se a mentalidade não tiver sólida ou forte ao ponto de aguentar os impactos, eu prefiro não vender. Então, respeito ao próximo tá na forma como eu dou aula, tá na forma como eu produzo um material. Cara, eu tenho um nível de capricho absurdo, porque eu me coloco no lugar. Eu sou professor desde os 15 anos. Eu tenho 39. Então, será que com uma planilha ele aprende melhor? Será que com um resumo em PDF ele aprende melhor? Então, respeito ao próximo vai desde a venda, vai desde a forma que eu dou aula, desde a forma que eu produzo material e a forma como eu conduzo minhas parcerias, sempre olho no olho, sempre, isso aqui é importante, isso aqui não curti, isso aqui é sério, isso aqui não é. É por aí. Cara, muito bom. E pensando aqui, você falou desses valores, vou até compartilhar um pouco já, e obviamente às vezes eu tenho certeza que já deve ter acontecido, de pessoas dizerem, nossa, eu preciso sair dessa situação difícil, e como você disse, às vezes é exceção, a pessoa de uma semana para outra vira o jogo. Isso também acontece, pegando aqui no mundo do desenvolvimento humano, às vezes chega uma pessoa que está com depressão há anos, em uma sessão ela transforma a vida dela, mas é importante também você saber disso, é exceção, nem sempre isso vai acontecer. Aquela pessoa talvez já estava pronta para aquela virada de chave, assim como esse empresário que, em alguns casos, pode ser que ele estava pronto para aquela virada de chave, disposto a fazer acontecer. Me fala um pouco sobre cases de pessoas que você já ajudou que foram interessantes na trajetória. Cara, não tem como não falar de mentalidade, né? Tem para dar um pouquinho de contexto para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, tem um vídeo meu que eu falo algo mais ou menos assim, o teto não é real. Então vamos imaginar o seguinte, você que está só ouvindo, usa a tua criatividade, imagina que você fatura 10 mil. E aí você olha para uma pessoa que tem a mesma habilidade que você e está faturando 30. Mas você olha para ela e você fala, cara, eu sei a mesma coisa que ela. E aí tem uma parada que eu gosto de fazer quando eu estou contratando alguém, seja gerente, seja qual for o cargo, eu gosto de olhar para a pessoa e falar assim, quanto você quer ganhar? É impressionante como a maioria das pessoas não estão preparadas para essa resposta. Sabe o que elas respondem? No último eu ganhava tanto. Eu falei, não perguntei isso está no seu currículo. Quanto você quer ganhar? Quando a pessoa, é raríssimo isso, quando a pessoa está relativamente bem para responder isso, eu falo, mas quanto você acha que você vale? Se você que está nos ouvindo escrever no papel quanto você acha que você vale, é pouquíssimo provável que você ganhe mais do que isso. Pouquíssimo provável, porque o teu sistema de crença acha que você só vale isso. E aí se a gente for entrar nessa parada de sistema de crença, como que você chegou a esses 10 mil? Como que você chegou a esses 20 mil? Como que você chegou a 30 mil? Ou quem contou essa história para você? Quem colocou esse teto? E aí no meu vídeo eu falo, o teto não é real. Esse teto é nosso. Se eu setei ele em 100 e estou disposto a pagar o preço, eu vou bater 100. Se eu setei ele em 10, eu acho que eu valho 10. Minhas ações vão para 10. E aí quando você fala sobre cases que eu ajudei, muitas vezes eu nem mexo na campanha dele. Muitas vezes eu só faço ele olhar que a empresa dele está no caminho certo e tudo que ele tem que fazer é não mexer. Porque é impressionante, gente. Assim, eu dou aula há muitos anos. Essa geração, ela quer mexer nas coisas 10 vezes por dia. Tem aluno que chega e fala, eu preciso mexer na minha campanha quantas vezes por dia? Eu falo, não sei. Qual é o indicador de sucesso da tua campanha? Qual é o indicador de sucesso do que você está fazendo? É venda. Tá bom, quanto você está disposto a pagar por uma venda? Aí a pessoa olha para mim e fala, como assim? Eu falo, como assim? Pergunto eu. Você está me dizendo que a sua campanha está ruim. Eu estou perguntando quanto você está disposto a pagar por uma venda. Você não sabe? Com base em que você está chegando à conclusão que ela está ruim? E não sei. Falei, então a gente tem um problema maior. Aí geralmente quando é meu aluno fala, você precisa assistir o capítulo tal, porque você não assistiu, que é quando eu falo sobre métricas e indicadores. Então, eu posso ajudar uma pessoa com estratégia, mas muitas vezes eu posso ajudar ela só a olhar para a coisa de um jeito que ela nunca olhou. De um jeito que disseram para ela que era assim, e ela nem questionou. Alguém chega e fala, você tem que produzir conteúdo todo santo dia. Aí você entra aqui no efeito manada, e depois você para e fala, por que eu tenho que produzir conteúdo todos os dias? Será que eu tenho que produzir? Será que eu tenho que estar num podcast ao invés de estar no Instagram, ou no YouTube ao invés do Instagram? E até olhar para dentro também, do que você tem a ver com você. Porque algumas pessoas podem se identificar mais com o YouTube, algumas pessoas podem se identificar com o TikTok, com o Instagram. Exato. E de repente, se eu pensar que porque todo mundo falou que eu tenho que fazer tudo, eu paro de olhar também para as minhas próprias forças. Você falou
essa questão das métricas aí, e isso faz muita diferença no resultado. Por exemplo, você falou, olha, quanto você pode pagar por uma venda? De repente, você pode levar prejuízo na primeira venda, dependendo da sua estratégia. Sim. De repente, você precisa de ter uma margem de 200%, porque senão você não consegue pagar os custos, dependendo do ticket do produto ou o seu custo operacional, o que tiver envolvido ali. Fala um pouquinho, quais métricas você considera serem relevantes para uma pessoa assim, ter uma noção na hora de fazer anúncios? Vamos pensar, né? Existe um problema que, por mais que eu busque sempre resolver, para trazer clareza, não só para quem nos ouve, mas para você que nos assiste, ele é um problema de negócio, ele é um problema de empresário. Porque veja bem, eu tenho aqui uma taça na minha mão. Vamos supor, só supor que essa taxa, eu vendo essa taça a R$30. Quanto ela me custou? Vamos supor, 10, vai. Eu tenho grana, eu consigo comprar isso no volume e ela me custou 10. Num cenário quase que surreal, eu vou ter R$20 de lucro nela. Publicitário. Mas quase surreal, porque você conseguir vender sem gastar R$1, as pessoas não vão descobrir que isso existe, né? Ninguém vai descobrir do nada, falar, o Romano existe, o Adriano existe, vou comprar deles. Não existe. Então, eu vou pagar algum valor para vender isso aqui. Então, você imagina que eu paguei R$10. Então, eu paguei 10 para comprar, 10 para vender e vendi por 30. Eu tive R$10 de lucro. Dá para eu gastar os R$20 para fazer uma venda? Não, não dá. Porque aí eu vou zerar. Lembrando que eu ainda tenho imposto, lembrando que eu ainda tenho equipe. Se você já tiver equipe, você tem todas as outras coisas, inclusive dinheiro para continuar a sua operação. A não ser que você tenha um funil muito bem estruturado e depois compre o jogo de taças. Exato. Isso, convenhamos, isso é um nível de maturidade que se a pessoa não sabe quanto ela pode pagar numa venda, ela não tem essa visão. Né? A gente pega o mercado de SaaS, por exemplo, de software, você queima 1, 2, 3 mensalidades porque você ganha no volume. Então, você assina um software hoje, um Spotify, uma Netflix, você vai passar ali 10 meses, 1 ano, então você ganha no volume. Mas quando eu chego para o empresário, por que todo esse contexto, né? Quando eu pergunto para o empresário, quanto você pode pagar? Fala, não sei. Qual é o teu custo operacional? Não sei. Mas quanto você está disposto a abrir mão de margem para construir uma marca? Não sei. Isso não é só problema de marketing. Isso é a pessoa brincando de empreender. Tem um livro que eu acho maravilhoso. Ele se chama O Livro Negro do Empreendedor. Inclusive, esse livro é raríssimo de você achar, você só vai achar em sebos. Ele fala assim, ó, todos os motivos para você não empreender. Se você ler esse livro inteiro, é como se fosse um checklist. Se você ler ele inteiro e no final você falar assim, ó, passei por todos esses motivos, vou empreender. Tem um que eu acho maravilhoso. Vou empreender porque eu não quero ter chefe. Não caia nessa. Cliente é 10 vezes maior, mais exigente do que chefe. Então, o que acontece? Você tem gente que caiu em uma... Vou chamar de ilusão, para não usar um termo mais agressivo. Caiu numa ilusão de que empreender é fácil. Gente, criar um site é fácil. Criar um perfil no Instagram e falar sou CEO de uma empresa que só existe eu, isso é muito fácil você falar. Mas você fazer isso crescer, virar uma empresa séria, fazer uma coisa simples de separar o financeiro da PJ, da pessoa física, que tem empresário que ainda não fez isso dá trabalho. Então, percebe que muitas vezes o meu trabalho é ensinar a mentalidade de empreendedor para poder ensinar marketing. Eu vou dar um outro exemplo. Eu lembro de uma época que eu dava aula de Excel. Dava aula de Windows, Word, Excel. Eu comecei dando aula de informática básica, né? Chegou um ponto que para eu ensinar Excel eu tinha que ensinar matemática. Que a pessoa não sabe a prioridade de soma e multiplicação. Coisa que nós aprendemos há muito tempo. Então, como que eu vou ensinar a pessoa a controlar alguma coisa em uma planilha que usa matemática se ela não tem a premissa da matemática básica? Não dá. Como que eu vou ensinar marketing para um empresário que acha que com 2 dias ele vai estar vendendo para caramba, quando o produto dele é 3 vezes mais caro, só tem avaliação negativa? Eu tenho que mexer na mentalidade dele.